Boa tarde para você que está ligado no Balanço Geral. Bora falar de esporte? O diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, Kleber Lúcio Gil, em coletiva online ontem, explicou sobre a regra da anulação do gol do Barra, mesmo depois do apito final. Vamos ver. Sim, se observar ali, a decisão, a regra 5 da regra do jogo, prevê que se o árbitro já tiver reiniciado o jogo ou já tiver sinalizado o fim do primeiro ou do segundo tempo, incluindo a prorrogação, e tiver saído do campo ou suspendido definitivamente o jogo, ele não poderá mudar a decisão de reiniciar o jogo, mesmo que perceba que a decisão era incorreta ou que receba indicação de outro membro da equipe de arbitragem a respeito disso. Então, o primeiro ponto, e para deixar claro, que a regra já deixa bem claro que existe uma condicionante, né? O árbitro, após terminar a partida e sair do campo de jogo, ele não poderá mais rever as suas decisões. Então, nesse caso, nesse fato específico, a equipe de arbitragem, bem como todos os jogadores, permaneceram dentro do campo de jogo e a informação e a decisão que foi tomada dentro do campo de jogo, tanto que as discussões, os problemas acontecidos após a partida foram realmente um resultado da decisão que o árbitro acabou tomando. Nesse caso, nós tivemos um erro de procedimento gestual, né, onde as equipes sabiam, mas quem estava por fora, né, torcedores, a própria imprensa, não tinha noção do que estava acontecendo. E esse é o grande problema dessa situação e dessa decisão tomada. Então, e ali fala que a equipe de arbitragem tem responsabilidade, mas ele não será responsável por qualquer tipo de prejuízo que aconteça com quem quer que seja, caso ele tome uma decisão baseada nas regras, e mesmo que ele não cumpra os procedimentos normais, o mais importante é que a regra seja preservada. Então, erros de procedimento, no sentido de externar e dizer que o gol foi anulado ou o gol foi validado, são erros gestuais, né? Ele não pode cometer um erro que fira a regra do jogo. A gente já tinha antecipado ontem com um comentário do Salve Espíndola, né, sobre essa questão da regra, mas é importante esse posicionamento da federação. Eu lamento pelo Barra porque o árbitro confirma o gol, encerra o jogo e enquanto o time estava comemorando, ele muda de decisão no lance que é discutível, se foi falta no goleiro. Está dentro da regra, mas o meu ponto é a gente discutir essa regra, né? Acabou o jogo, acabou o jogo. Eu acho que o Barra tem todo o direito de reclamar, mas infelizmente está na regra do jogo, por mais errado que pareça, né? A torcida do Barra segue indignada. Ontem teve um protesto pacífico em frente à Federação Catarinense de Futebol, em Balneário Camboriú. Alguns funcionários do clube e familiares também participaram. A Polícia Militar marcou presença e não precisou intervir. Foi uma manifestação pacífica dentro aí do que cabe, né? Você se manifestar. Torcida do Barra, os familiares, funcionários estão bem chateados com essa situação porque, novamente falando, né? Você comemora o gol, vê que o árbitro terminou o jogo e aí 2 minutos depois muda a decisão num lance que é discutível. Enfim, deu muito pano para manga, hein? Que discussão sobre isso. E olha, gente, que confusão também para definir os jogos das quartas de final, tá? A federação tinha marcado os jogos das quartas de final para o final de semana de carnaval, mas mudou. Avaí e Figueirense será na quarta-feira de cinzas. A Polícia Militar estará atuando no carnaval em Florianópolis e, por isso, não tem efetivo para realizar a segurança no clássico. É um pedido também do Ministério Público de Santa Catarina e da Prefeitura. Mas quem queria jogar no sábado era a Federação Catarinense de Futebol. Então, ainda deve ser confirmado, porque a federação só abre à tarde, mas Avaí e Figueirense deve acontecer no dia 5, quarta-feira de cinzas. O horário a definir, mas tem se falado 9h30 da noite. A informação é do nosso comentarista lá de Criciúma, o Renato Semensati. E lembrando que quem passar entre Avaí e Figueirense pega Santa Catarina e Marcílio. Isso muda para o Marcílio também. O Marinheiro vai jogar em Rio do Sul também na quarta-feira, horário a ser definido hoje à tarde pela Federação Catarinense de Futebol. Estava conversando agora no estúdio com o diretor do Brusque, a gente tem falado também com os outros comentaristas do estado. A tendência é que Brusque e Chapecoense continuem no sábado e que Criciúma e Joinville continuem no domingo. Tá? Inclusive, é um pedido do vice-presidente do Criciúma que quer jogar domingo com o Jack pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. Hoje vai ser confirmado, amanhã a gente traz todas as informações para você. E, tá cansado de polêmica? Segura que tem mais uma.
Olha, futebol catarinense com muitas notícias. A Prefeitura de Camboriú e o Camboriú não se entenderam sobre o Robertão. A Prefeitura não deu a cessão do estádio para o Camboriú ainda. O Camboriú não tem resposta. A Cambur, inclusive, emitiu uma nota oficial na última sexta-feira informando que a Prefeitura não concedeu a concessão para realizar as partidas no estádio. O clube protocolou junto à Prefeitura Municipal de Camboriú, em 12 de fevereiro desse ano, o ofício requerendo a cessão do estádio. Até agora, o clube não obteve resposta. A Prefeitura de Camboriú se manifestou ontem com uma nota oficial que a gente também tem. A Prefeitura não responde sobre a cessão do estádio na nota oficial, cobra o Camboriú informações sobre a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e também sobre os últimos anos, o Camboriú ter jogado fora da cidade. Inclusive em Balneário Camboriú e também em Itajaí. E também o município informa que repassa recursos para a base, né? E aí cobra prestação de contas do Camboriú. A gente tem a participação do presidente da Cambura, o Renato Cruz, trazendo todas essas respostas para a gente. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Cacá. Boa tarde aos ouvintes. Cacá, a gente foi surpreendido com uma nota da Prefeitura, né, falando de algumas situações, mas gostaria de falar do repasse, né? Primeiramente, porque o repasse são R$100 mil por ano, são 10 parcelas de R$10 mil, que a gente precisa fazer, cada parcela que é depositada, a gente precisa fazer a prestação de contas e depois eles depositam outro, mais ou menos uma por mês. Sobre a SAF, desde 2021 a gente já vem nesse processo, porque é muito investimento no clube, e você sabe que um clube de futebol hoje, para se manter sozinho, sem investidor, é muito difícil. Mas se você pesquisar hoje no site da federação, o Camboriú é a associação ainda, né? Não existe investidores da SAF, mas não é SAF. E sobre o caso de não jogar no Robertão, em 22 e 23, foi porque o campo do Robertão ele tem a dimensão de 64 por 105, né? Ele não tem a oficial, então a gente consegue aumentar um pouquinho ali, chega até 66, mas a Série A e jogos da CBF eles não aceitam. Então a Série B ainda a gente consegue jogar ali, mas em outra competição a gente não consegue. Então por isso que a gente não jogou 2 anos, mas em 2024 a gente já jogou a Série B no Robertão. Então é isso, a gente segue sem resposta e esperando aí pelo posicionamento da Prefeitura sobre a concessão do estádio Robertão. Obrigado. Obrigado, Renato, pela participação. Hoje, às 18 horas, vai ter uma mobilização da torcida da Cambura na Câmara de Vereadores de Camboriú, inclusive com a confirmação, o presidente Renato Cruz estará também na Câmara de Vereadores. A gente segue acompanhando essa situação. Eu torço demais, acho que o Camboriú tem que estar acima de tudo isso. O Camboriú tem que jogar no Robertão, né? Tomara que se acerte, então, para a Série B do Campeonato Catarinense. Vamos falar de coisa boa? O Marcílio divulgou bastidores da vitória para cima do Figueirense. A gente separou uns trechos que tá bem legal. Olha só. Tem que ser a entrega 100%. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o resultado de amanhã, eu sei o resultado de hoje. 1, 2, 3, Marcílio! Vamos junto, tá? Vamos junto, vamos ficar lá. Muito obrigado novamente. Não foi pela vitória, por não deixar de acreditar nenhum minuto. Obrigado. O vídeo completo, tem mais de 10 minutos, está disponível no canal do YouTube da Marcílio TV. Tá bem legal. Saindo do futebol, o tenista Rafael Matos, da ADK Tênis de Itajaí, conquistou sábado o campeonato de duplas do Rio Open. Foi o bicampeonato do Rafael Matos. Dessa vez, ele foi campeão ao lado do brasileiro Marcelo Melo, vencendo os espanhóis Pedro Martínez e Raul Munar por 2-0, parciais de 6-2 e 7-5. Essa é a principal competição do circuito mundial na América do Sul, com premiação de $2,5 milhões, mais de 14 milhões de reais. A decisão foi disputada na quadra Guca Kirten, a principal do torneio, e levou 1 hora e 37 minutos de duração. Parabéns ao tenista aqui de Itajaí. E olha, tem atleta de Balneário Camboriú, medalhista na Bolívia. Guilherme Rodrigues foi bronze nos 800 metros do Campeonato Sul-Americano de Atletismo Indoor. Guilherme representou a seleção brasileira em Cochabamba no último final de semana. A cidade, gente, fica a 2.800 metros de altitude e esse foi o grande desafio dos atletas que treinam aqui no nível do mar, né?
Além do Guilherme, Douglas Hernandes ficou em 7º lugar nos 400 metros. E a Isabel Demarco, que representa a BC, porém ela mora nos Estados Unidos, está cursando faculdade por lá, conquistou a medalha de prata no salto com vara. Então, trinca de BC fazendo bonito aí no atletismo em Cochabamba, na Bolívia. Um festival de tênis de mesa movimentou o centro de Itajaí no último sábado. A ação foi promovida pela FEMEL, com apoio da Associação Itajaiense de Tênis de Mesa. Os melhores atletas da cidade, na modalidade de tênis de mesa, deram um show de técnica. O jogador Cláudio Eduardo Silva, que é atleta do Paradesporto, falou sobre o evento e da paixão pelo esporte. Olha que legal. Muito importante mostrar para a população itajaiense a importância do esporte no geral e principalmente no tênis de mesa, onde que a gente um ajuda o outro, um incentiva o outro. Quando um perde, o outro incentiva, vai lá, abraça, dá um carinho de conforto para não desanimar e no próximo jogo aí se ganha. O importante é fazer novas amizades, ter um bom relacionamento com todos. Muito legal. Tênis de mesa, que é muito tradicional aqui em Itajaí, tem atletas muito talentosos. Bem legal a iniciativa no último sábado. Gente, vamos conferir como é que está o campeonato de futebol de areia de Navegante. Já está na fase de mata-mata, hein? A gente preparou arte com os resultados do final de semana. No sábado, teve empate entre Carpa, Mizuno e Dourado no feminino. E aí, nos pênaltis, deu Dourado 3-1. Semifinal vai ser com Peixe e Balão. E o Cabeça de Cobra goleou o Atum por 5-0. Vai pegar Tubarão na semifinal no feminino. No domingão, Mandarim Beira Rio empatou em 2-2 com Esponja do Mar, mais um confronto que foi para os pênaltis. Nos penais, 4-2 para Esponja do Mar, que vai pegar Cabeça de Cobra na semifinal. Também tivemos goleada, Carpa Mizuno 4-0 no Beira Rio Mandarim. Semifinal vai ser com Atum Renegadas. E ontem, segunda-feira, Lambari venceu Tubarão Martelo por 1-0, vai enfrentar Cabeça de Cobra na semifinal. E mais um empate, Ouriço e Dourado 1-1. Nos pênaltis deu Dourado, placar de 4-2, enfrenta Charuto na semifinal. E para a gente fechar, futebol amador, o Cruzeiro Itaipava venceu o Serbe de Joinville. Veja o gol. Estreia na Copa Interligas de Futebol Amador. No domingo, o Cruzeiro Itaipava venceu em casa. O gol de Rafinha, que jogou profissional no Almirante Barroso, garantiu a vitória do Azulão por 1-0. É do Cruzeiro! Legal, abraço para o Peixoto Júnior, narrador, está sempre acompanhando a gente, um abraço. São essas informações do esporte, Moisés. Espero amanhã voltar com mais notícias boas, né? Volto contigo.